Fala aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 3 de fevereiro de 2019, agora 2 horas e 29 minutos. Muito bem, esse vídeo é mais uma instrução, tá ok? Tudo bem? E por quê? Porque não adianta você ter o conhecimento, não adianta você saber. Se você aplicar da forma errada, vai ter problemas. O resultado não será o esperado. Então, o conhecimento certo, aplicado da forma certa, traz o resultado favorável e o resultado certo. Tudo bem? Então, estava lembrando esses dias que fiz alguns cursos durante minha vida, tanto profissional, e lembrei que isso aqui pode ajudar muita gente. Claro que eu só vou falar algumas coisas aqui que é a nível de curiosidade, e mesmo que você não saiba o nome, a categoria desses tipos de incêndio, não importa. O importante é você saber como combatê-los. Então, como eu falei, não adianta ter o conhecimento e aplicar de forma errada. Por exemplo, começou um incêndio numa rede elétrica. Você vai jogar água, vai ter problemas, vai agravar a situação e provavelmente você vai morrer eletrocutado. Então não adianta conhecer e aplicar de forma errada, beleza? Porque em tese a água apaga o fogo, certo? Certo, em tese. Tem certas situações que não é bem assim. Porém, beleza, pegou fogo, está pegando fogo na lixeira, você vai jogar água, beleza. Agora, a categoria que eu vou falar aqui depois, que eu vou começar da A, B, C, D e depois para categoria K. Essa categoria K pode te ajudar na tua casa. Por quê? Às vezes, imagina que tu esteja na tua casa, pega fogo o óleo. O que eu vou fazer? Fábio, como é que eu faço para poder apagar isso? Eu jogo água ou não? Pode gravar? Não vai ter tempo. Ou se a pessoa for desesperada já sair jogando água, vai dar problema. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu vou colocar depois na tela para vocês. Eu vou escrevendo para vocês verem aí. Vou deixar na tela e vocês vão vendo. Classe A. Vamos começar a primeira classe. Categoria. Lembrando, o que é um incêndio, gente? O incêndio é uma reação, no caso do fogo, é uma reação química. Tem que ter o combustível, que é o material propriamente dito, que em reação com o comburente ele incinera o combustível. Tem que ter o comburente, o mais conhecido é o oxigênio, ele está abundante. Além disso, tem que ter um ponto de ignição. Essa ignição eu chamo de calor, para poder ativar, isso que ativa o incêndio, a chama e a reação em cadeia. Por que a reação em cadeia? Porque uma vez a chama iniciada, a reação em cadeia vai ter um aquecimento dos gases ali. E geralmente, dependendo do tipo de combustível, ele vai ter uma reação que vai provocar outro tipo de reação química, vai soltar outros gases que vai ajudar a agravar o problema. Por isso que tem esses 4 fatores. Mas é só para nível de curiosidade mesmo. Vamos logo às categorias de incêndio, ver quanto tempo tem aqui. 3 minutos e 40. Tá, não quero demorar não. Vamos lá. Classe A. Essa classe, gente, é o incêndio em materiais sólidos: madeira, papel, papelão, algodão, borracha. Um incêndio também numa lixeira está enquadrado nesse tipo. São os materiais sólidos, tá? Esse material, a característica de um acidente, não, um incêndio é um acidente, mas a característica do incêndio classe A é que eles deixam resíduo. E não só isso, eles queimam tanto a superfície quanto a profundidade, beleza? Classe B está na categoria dos inflamáveis. Aí entra gases inflamáveis, entra gasolina, óleo, querosene, graxas, tinta. Lembrando que tem sólidos também que entram nisso, que é a parafina, um deles, porque ele se liquefaz. Classe B, ela só queima a superfície e não deixa resíduo, beleza? Classe C, eu citei agora há pouco, são acidentes, são incêndios na rede elétrica, pode envolver equipamentos elétricos, transformadores, geradores, motores, quadro de força. Então o que acontece? Tinha que ter falado,
No caso do incêndio classe A, qual tipo de extintores que nós podemos utilizar? Extintor de água e espuma. Na classe B, pó químico, gás carbônico e espuma. Na classe C, gás carbônico e pó químico. Jamais utilizar na classe C, porque a classe C é a classe dos incêndios em rede elétrica, em equipamentos elétricos, transformador, gerador. Então, jamais utilizar extintor de água ou espuma, nunca, jamais, tá? Porque senão vai ter acidente e, além de agravar, provavelmente você vai morrer eletrocutado, tá? Classe D, essa classe muita gente não conhece, tá? Eu só conheço teórico, não cheguei a ver pessoalmente esse tipo de incêndio não, tá, gente? Mas lembrando, é só para vocês saberem, esse tipo de incêndio classe D são aqueles incêndios de metais pirofóricos. O que são metais pirofóricos? Bom, piroforicidade, que é o que? É a tendência ou propriedade que alguma substância material possui de reagir com o ambiente. Música chata. Quando ele está em forma de partículas finas, tá? Ele recebe esse nome porque se ele estivesse, vamos dizer assim, ele estivesse em peça de maior dimensão, ele não provocaria essa reação, tá? De entrar em combustão, tá? Incinerar. Então, existem metais pirofóricos. Então, por exemplo, quais são os exemplos de alguns metais pirofóricos? Potássio, cálcio, zircônio, lítio, magnésio, antimônio e por aí vai. Esses tipos de metais podem provocar acidente, pode acontecer. Claro, eles têm que ter partículas finas. Só que o sódio é um exemplo dele. Se você jogar o sódio na água, vai ter uma reação não muito boa. Você falando sódio puro, não é aquele que está no sal de cozinha que contém também. Por isso que é chamado cloreto de sódio. Mas não estou falando desse não. Esse aí não vai provocar incêndio nenhum. Mas existem extintores para isso. Para cada tipo de metal pirofórico tem um pó químico especial, tudo bem? E agora eu vou te mostrar para vocês aqui, ó, o extintor para metais pirofóricos. Olha como é que ele é diferente, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Então, é esse aqui, ó. Tá, mas vamos voltar então para cá. Deixa eu ver só quanto tempo tem. Tá. Classe K. A classe K é a classe de incêndios que é com óleos, que acontece com fornos elétricos, grelhas, com gorduras, óleos. Pode acontecer em locais industriais, pode acontecer em área industrial, como também pode acontecer dentro de casa. No caso, uma panela com óleo começa a pegar fogo aquele óleo. Então, como fazer? Bom, já existe extintores de incêndio para a classe K. No caso, na área industrial, provavelmente tenha. Onde tem certo risco disso acontecer, tem. Agora, em casa, provavelmente não tem. Eu acho que provavelmente quase que impossível ter um extintor desse dentro de uma casa. Então, como proceder? Bom, primeiro, a primeira reação das pessoas quando vê algo pegando fogo é jogar água. Nunca façam isso, porque você só vai agravar. Porque o óleo, ele tem o que? Ele contém átomos de hidrogênio, de carbono, um pouco de oxigênio. E a água, por incrível que pareça, a água, ela tem as moléculas mais densas que o óleo. Por isso que quando você mistura o óleo com a água desce, certo? O que acontece? Se você jogar água no óleo pegando fogo, o que vai acontecer? Vai ter uma reação violenta e vai ter uma explosão ali. Vai ter uma explosão. Por quê? Como eu falei, as moléculas da água, elas são mais densas do que o do óleo. O que acontece, gente? Quando você joga um pouco d'água num óleo pegando fogo, aquilo ali vai fazer com que a água desça. Como a temperatura está altíssima,
vai ter uma evaporação quase que instantânea. O que vai acontecer? Uma vez no estado gasoso, ele tem a capacidade de expandir até 2.000 vezes mais. O que vai acontecer? Uma oxigenação do ambiente e vai ter o que? A chama sendo jogada para cima e uma explosão. Literalmente vai ser jogado. E o efeito devastador. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, vocês clicam no experimento mostrando o que acontece quando você joga óleo. Quando você joga água em óleo pegando fogo. Mas tá, Fábio, como é que eu vou fazer então se eu não posso jogar água? O que eu vou fazer para poder apagar aquele incêndio? Simples. Você vai usar o que? Você vai acabar com as chamas através do abafamento. Pegue uma tampa, tem uma panela, começou o óleo a pegar fogo, pega uma tampa, coloca em cima. Isso aconteceu uma vez lá em casa, eu fiz isso quando eu morava em São Cristóvão. Deu certo, acabou o problema. Ou então pega um pano úmido, não deixa o pano encharcado, porque, como eu falei, se cair água ali, já era, vai ter explosão e quem estiver perto vai sofrer um acidente muito grave. Bem, você pode até mesmo incendiar a sua casa. Então, lembrando, como é que eu faço? Essa classificar em algumas empresas, área industrial, geralmente tem ali um extintor para isso. Já existe extintores com base alcalina que provocam, quando você joga em cima, provoca uma reação que dá uma espuma e abafa aquele óleo com a chama e a chama cessa. Beleza, mas em casa você não tem um extintor. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma tampa, colocar em cima da panela, acabou o problema. Ou pega um pano úmido, lembrando, não encharcado. Por quê? Porque se cair água ali, uma gotinha que for, vai ter um problema muito sério. Tudo bem? Então, gente, essas são as categorias que tem, tá? Provavelmente incêndios com classe D talvez vocês não vejam, tá? Talvez muitos não vejam, mas só fica aí para vocês conhecerem, quem não sabia, e classificar, mesmo que você não saiba o nome, se eu estou falando que ele é considerado classe K, porém eu estou lhe falando como você combater. Isso vai servir para você na sua casa, tá? Se acontecer do óleo pegar fogo, vocês não precisam ficar desesperado, jogar água, jamais. Não. Pega uma tampa, coloca em cima, acabou o problema. Ou pega um pano úmido, coloca em cima, também dá o mesmo resultado. Beleza, gente? Então era isso que eu queria falar. Se a explicação ficou tão boa, perdoa aí, tá? Mas esse vídeo não é uma aula, esse vídeo é só apenas uma instrução mesmo para vocês ficarem atentos no caso, vocês ficarem atentos caso aconteça na casa de vocês. Caso aconteça, principalmente com óleo, que acontece às vezes, para você não ficar desesperado, usar a maneira certa. Pega uma tampa, abafa, acabou o problema, tá bom, gente? Então, grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.